Olá, tudo bem? Para quem está ingressando aqui em nosso Instagram, sou o professor Fábio, diretor da Escola Unialcance. Em instantes a gente estará iniciando mais uma de nossas lives. Então você pode ir entrando, pode ir acessando, pode ir convidando seus amigos. Hoje nós teremos convidados especiais. Então aproveite, vai entrando, vai se conectando e vai convidando aí os teus amigos também. Conforme aí o pessoal vai entrando, já vão me informando como que está o áudio, como é que estão as coisas por aí. Vamos ver. Oi, meu querido! Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem? Tudo Saudade ótimo! dos nossos programas de coaching, das nossas turmas de PPC. Então, Verdade! pessoal que está Quanto em tempo! quanto tempo, né? Então, o pessoal que está entrando agora, nossos alunos aí da Escola Unialcance, nós estamos então com participação especial hoje da Renata Ripia, ela que é Master Coach, trabalha com formações de coach. Ela é, na verdade, uma das maiores especialistas em desenvolvimento humano do país. Então, nós, como Escola Unialcance, estamos aí nos últimos dias fazendo toda uma jornada de live para estimular o protagonismo dos jovens no mercado de trabalho. E não só dos jovens, mas sim de todas as pessoas que trabalham, de todas as pessoas que podem, de certa forma, contribuir com a humanidade nesse momento de desafio que a gente está vivendo. Então, o pessoal que está entrando agora, nossos alunos, comunidade em geral, vai colocando nos comentários se o áudio está legal, se dá para ouvir bem, para que a gente em instantes possa então estar dando início a esse nosso gostoso bate-papo de hoje com a Renata Ripia. Muito bom, para mim é um prazer estar aqui com você, meu querido. Você sabe muito bem que os jovens, eles me encantam porque eles são o futuro. E eu sei as dificuldades que eu tive, eu entrei em educação física, eu entrei em arquitetura e fui fazer psicologia. Por quê? Porque eu não tinha muita certeza daquilo que eu queria. E quando a gente não tem certeza daquilo que a gente quer, a gente fica patinando. E a melhor forma é a gente se conhecer, saber quais são as nossas forças, as coisas que a gente gosta. Muitas pessoas, às vezes, buscam dinheiro, só quero dinheiro, 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 mas se a gente não é feliz no nosso trabalho, a gente não consegue fazer dinheiro. Então, os jovens, e eu agradeço, né, o convite que você me deu, os jovens, eles têm aí um futuro brilhante, um futuro diferente do nosso. A gente já sabe que o mundo está mudando, né? Hoje até o Vaticano já tem um aplicativo para você se confessar. Então, como será o nosso futuro? Quais serão as profissões do futuro? O que é que vai acontecer no futuro que faz com que a gente precise se reinventar, né, na nossa carreira, na forma como a gente faz aquilo que a gente faz, né? Com certeza, a gente está em um mundo, em um momento que está totalmente incerto. A única certeza que a gente tem é que a gente precisa desenvolver as nossas habilidades. Os negócios, as empresas, a forma de trabalhar, a forma de comunicar, ela já não é mais a mesma há algum tempo. Só que muita gente não observou isso. Ou às vezes aqui a gente está falando do interior, às vezes as coisas demoram um pouquinho a chegar no interior e esse momento de desafio agora ele acelerou algumas coisas.
Então, nós, como escola, a gente vinha há anos pregando da importância da informática, da importância de se ter cursos sólidos, com conhecimento bem fundamentado, pode proporcionar. E agora parece que com esses desafios, alguns anos se anteciparam. E aí é professor dando aula online, é trabalhador com trabalho remoto, é lojas virtuais, é marketing digital. Então se usa a tecnologia mais do que nunca. E além da tecnologia, o que é importante nisso tudo é o equilíbrio emocional, o centramento. Há um casamento aqui de uso da tecnologia com competências humanas, com resiliência, com capacidade de ser resolução. Então, eu creio que esse nosso bate-papo de hoje vai ser algo bem interessante para nós e para os nossos alunos. Renata, começa me contando um pouquinho para a nossa audiência aqui, como é que é o teu trabalho, o que você tem feito aí nos últimos anos para se apresentar para o nosso público? Então, eu sou psicóloga e sou master coach. Eu tenho um foco bem específico nos jovens e nos executivos, né? Como é que eu faço para desenvolver as competências no jovem que o mundo corporativo precisa? O mundo corporativo tem... Os jovens, eles hoje precisam entender o que é esse mundo corporativo e como eles, com as habilidades que eles têm, eles conseguem agregar. Então, eu tenho um projeto que eu apresentei em 2015 em Harvard, de um teste que eu fiz com mais de 2.000 jovens, 2.000 alunos. O próprio Jack Welch já falava que um líder, para se tornar um líder, ele demora em média 15 anos. E quando você faz esse tipo de trabalho, que tanto eu como você, que também é um profissional do mundo do coaching, que você entende que esse eu acredito que é o teu grande diferencial, esse acredito que para mim é o diferencial da tua empresa, o sucesso da tua empresa é justamente a forma como você lida com esse jovem. Por quê? Porque é uma pessoa, é um jovem que, se ele for preparado de forma diferente, ele vai conseguir chegar nos resultados em menos tempo. Então, um líder demora 15 anos para chegar numa habilidade, em competências. Ele, em 5 anos, consegue chegar aonde ele almeja. Se ele fizer o quê? As ações que são mais importantes e mais necessárias para chegar lá, e não simplesmente qualquer ação, como eu fiz na minha juventude. O quanto eu fui despreparada para uma faculdade. Vou fazer educação física porque é legal. Mas não é assim que você decide como que você faz uma faculdade. Não, vou fazer arquitetura porque eu gosto. Eu acho lindo desenhar uma casa, mas eu quero desenhar a minha, não quero desenhar a casa das outras pessoas. E quando eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo era de cuidar das pessoas, de tratar da mente das pessoas para que elas tivessem resultados diferentes, as coisas que são normais, você ficar aprendendo o valor do PI, você aprender cálculos que você nunca vai usar. Eu mesmo, como psicóloga, nunca usei o valor do PI, não sei você. Coisas, enfim, não sabe para que vai usar, mas a gente não aprende as coisas que realmente são significativas para a nossa vida, que quais são as formas que eu tenho que lidar com as minhas emoções, por que eu fico irritado com as pessoas, por que eu me comporto de forma agressiva com as pessoas. Porque quando uma pessoa te agride e você responde de forma agressiva também, você está sendo tão ruim, tendo comportamentos tão ruins quanto essa pessoa. Tendo em consideração que o quê? Que quem está nervoso é o outro. E se você deixa ele te irritar, você está dando para o outro poder de entrar nessa coisa ruim.
né? Como diz o Karnal, quando alguém vem e fala alguma coisa sobre você, para você, isso é veneno, mas só funciona se você tomar. Então, para a gente começar a ensinar isso que você falou, a inteligência emocional, entender que as coisas não são para mim, que as coisas podem fazer com que eu tenha resultados diferentes se eu não entrar no desequilíbrio do outro. Então, essas coisas não são ensinadas na escola. E hoje é uma das competências mais importantes. A gente já sabe que 80% de uma empresa é psicologia. É o quanto o líder consegue fazer com que o líder é olhando o lado do potencial do aluno, qual é a força que ele tem, o potencial do trabalhador, qual é a força que esse cara tem. Então, eu sou uma pessoa bem ruim de planilhas, mas eu sei que você é um cara bom nisso. Né? Então, Isso é verdade. Eu que sou bem disso, mas eu sou boa em comunicação. Mas você, que é um cara bom de planilhas, mas não sei se você é tão bom em comunicação, se a gente junta os nossos esforços, a gente faz uma empresa crescer. E é isso que hoje as empresas estão buscando. Trabalhar mais na força do jovem. O que esse jovem sabe fazer. E os jovens de hoje já nasceram tecnológicos, né? Eles não são mais... Eu me sinto, às vezes, um dinossauro, né? Então, os jovens de hoje já não. Eles já nascem sabendo. E aí o meu sobrinho vem e toca na tela, como quem diz, vai virar, tia, né? E eu falo, esse aqui não é assim que funciona. Mas, sabe, nós estamos falando de 3, 4 anos. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento está muito rápido. E agora é o momento da gente começar a entender como é que a gente ajuda esse jovem a lidar com os processos mentais para que ele tenha os melhores resultados, né, Fábio? Com certeza, e isso eu vejo que é importante quando a gente fala nas turmas. Eu observo algumas coisas nas turmas, nas escolas. Muitos ainda entendem que a tecnologia é uma fonte de lazer, elas ainda não olharam para a tecnologia com aquele viés de trabalho, com aquele viés de preparação. Então, hoje, às vezes, para nós, na escola, é um desafio trazer também para esse jovem o objetivo de trabalho, de agregar valor com essa tecnologia para as pessoas. E uma coisa que eu observo, às vezes, é que, principalmente, há uns anos atrás, algumas coisas eram diferentes. Quando a gente perguntava a alguém o que você quer ser, o que você pretende ser da vida, quais são os teus sonhos, parece que as pessoas tinham mais na ponta da língua os sonhos, os objetivos. E hoje, ser muito bonito, mas eu vejo uma dificuldade grande do jovem estabelecer objetivos, definir o que ele quer. Qual é a tua dica, dentro da tua experiência, para ajudar esse jovem a estabelecer metas, a estabelecer objetivos, a definir para ele o que ele quer e o que ele espera da vida? Porque, afinal, sonhar é de graça. Eu não vou pagar um preço para sonhar o que eu quero, vou pagar um preço para correr atrás, para realizar. Como que esse jovem pode voltar a se sonhar mais, se estimular? Então, vamos pensar, Fábio, isso eu não digo nem só para o jovem, eu digo para os adultos também. Então, imagine o seguinte, se eu vou para Portugal, eu sei aonde eu estou indo, eu sei como eu preciso fazer para chegar lá, eu sei que a pé eu vou demorar muito, eu sei que de carro não vai dar, eu sei que de navio eu vou ter um tempo maior, eu sei que de avião vai ser o meu melhor resultado. Agora, para eu poder decidir qual foi esse método de transporte, eu precisei saber para onde eu estava indo. Porque se eu for aqui do meu vizinho, no lado da minha casa, e falar assim, eu vou de avião, não vai rolar para eu ir até lá de avião. É a pé, é a melhor forma de ir, é a pé. Até de carro vai ser um problema, porque não faz sentido. Então, o maior problema dessas pessoas é não saber para onde elas estão indo.
eu vou ser médico como meu pai, porque dá dinheiro, eu vou ser engenheiro como meu avô, que dá dinheiro, eu vou ser advogado como meu tio, que dá dinheiro. E não é, o que dá dinheiro é o que te faz feliz. Se você aprender o que te faz feliz, o que você é bom fazendo, porque ainda estava comentando hoje com uma fisioterapeuta fantástica, amiga minha, eu nunca vi uma pessoa tão boa na profissão dela. O quanto ela é boa e ela gosta do que ela faz. Então ela tem condição de crescer cada vez mais. E eu falei para ela, mas como você consegue olhar o sangue? E ela fala, é normal olhar sangue. Eu falei, não é normal. Por quê? Porque eu não consigo fazer isso. Então, eu jamais seria uma boa fisioterapeuta. Então, imagina que minha mãe foi médica, foi fisioterapeuta. Eu vou falar, você é fisioterapeuta como a minha mãe. O fato da gente começar a entender que eu tenho que trabalhar em cima daquilo que eu sou boa, aquilo que me brilha os olhos, aquilo que faz sentido para mim, pode ser qualquer trabalho, mas tem que fazer sentido para mim. Eu tenho que gostar. Então, eu sou uma pessoa de vendas, eu adoro vender, eu adoro me comunicar com as pessoas, eu adoro falar, eu adoro tirar a dor da vida das pessoas, sabe? Essa angústia, poxa, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo. Essa é a minha coisa que a gente precisa pensar, Fábio, é para onde nós estamos indo. E esse para onde, eu diria para você que é um dos pontos mais difíceis da gente conseguir entender, porque a gente vai vivendo e vai deixando com que a vida aconteça. A gente não toma decisões para fazer a nossa vida acontecer. Não, a gente vai deixando que a vida aconteça. E aqui a nossa vida não vai ser, acaba não sendo como nós gostaríamos, né? Então a gente acaba o que é importante. A gente não faz por causa de um pai, a gente não faz por causa de uma mãe, a gente não faz por diversos motivos. Mas quando a gente começa a entender que é muito mais fácil você determinar, passar por cima de todos os nãos que a gente vai ouvir, porque a gente vai ouvir muitos nãos durante a nossa carreira, durante a nossa vida. E a gente vai ouvir nãos de nós mesmos, né? O pior não é o nosso. É a gente achar que a gente não é competente. Então, ninguém é competente quando faz a primeira vez. Mas se você parar de fazer, você nunca vai ser competente. Então, não dá para parar de fazer. Tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E saber. Com certeza. E nisso, Renata, eu observo muito a importância até do nosso trabalho como escola, porque hoje, quando eu falo, por exemplo, do adolescente, lá, os seus 12, seus 13, seus 14 anos, aí com 16 anos já surgem muitas oportunidades para os jovens. Surge menor aprendiz, surge N possibilidades de aprendizagem. Só que muitos, eles vão se dar conta dessa possibilidade na hora que ela aparece. Só que aí na hora que ela aparece, poxa, eu precisava dessa habilidade, eu precisava tecnologia, eu precisava saber mais sobre idiomas, eu precisava ter mais comunicação interpessoal, eu precisava saber vender melhor. Então ela se dá conta daquilo que ela precisava ter feito lá atrás. Então hoje o nosso trabalho, por exemplo, um jovem que começa com 11 anos, fazer uma informática voltada ao trabalho e ao estudo, que é um dos primeiros cursos hoje que a gente traz o adolescente para fazer, ele já começa a ter contato com colegas, ele já começa a ter contato com o mundo do trabalho, ele já começa a perceber que algumas coisas ele vai gostar mais e outras coisas menos. Por exemplo, na hora de fazer uma planilha, ele já vai ver que não vai gostar de planilha, ou talvez ele vai ver que ele ama a planilha. Na hora de apresentar um trabalho de PowerPoint, talvez ele perceba, puxa vida, eu gosto de falar em público, daqui a pouco que tal ensinar? Que tal desenvolver um pouco mais essa habilidade? Então, ele já começa a ter um contato com inúmeras habilidades e começa a ser estimulado para que então com 18, com 19 anos,
às vezes com 17 ele já precisa escolher a faculdade que vai fazer, ele já tem uma ideia daquilo que ele pode gostar e daquilo que ele pode não gostar. E é engraçado isso. Eu lembro que uma vez eu estava tendo um diálogo com uma aluna minha sobre exatamente esse assunto. Na aula de Excel, ela disse: Fábio, eu odeio planilha. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa na área de humanas porque eu odeio planilha. Falei, tá, tudo bem, mas mesmo na área de humanas, talvez você precise de planilhas. Aconteceu que uns 4, 5 anos depois, ela me liga: Fábio, estou precisando de uma aula de Excel avançado. Achei engraçado, pensei, poxa, mas você não foi para a área de humanas? Não, é que agora a gente entrou nas empresas, na área de desenvolvimento de talentos, e eu preciso fazer alguns gráficos de desempenho do pessoal, eu preciso apresentar algumas pesquisas aqui na área de psicologia, e agora eu vou precisar do Excel avançado. Então, assim, veja, é interessante isso. Às vezes a gente acha assim, quando a gente é jovem, poxa, mas se eu vou em uma área determinada, eu não preciso desenvolver muitas habilidades. Eu posso simplesmente ir para aquela área e pronto, posso fechar os olhos e parar de me desenvolver. Só que não, eu acredito que muito nessa idade aí dos 12 até os 18, 19 anos, é uma idade boa para experimentar. E os cursos profissionalizantes, hoje, às vezes, em um curso, por exemplo, num curso de rotinas administrativas, eu tenho 5, 6 áreas. Eu tenho marketing, eu tenho a venda, eu tenho a contabilidade, eu tenho muitas áreas onde eu posso experimentar, ter um contato, entender até como funciona o mundo corporativo, e isso facilita muito as minhas decisões. Então, eu acredito muito, Renata, que as decisões, as coisas começam a clarear quando a gente está andando, quando a gente está caminhando, quando eu começo a visualizar o parque se eu começo de caminhar pelo parque, não se eu fico sentado no banco imaginando como seria o parque. Então, por exemplo, hoje na carreira, muitos pensam, imaginam como seria a medicina, e às vezes ficam parados no momento que eles deveriam de estar experimentando e desenvolvendo habilidades para que depois, se eles chegarem na medicina, aquilo que é secundário já é de domínio daquela pessoa. Então, é uma tomada de decisão com mais fatores, com mais informação. Então, acredito muito nisso, que isso vai ajudar o jovem, aquele que já se movimentou, que já buscou desenvolver algumas habilidades. Porque, embora que aquela habilidade não esteja no core da profissão, não esteja no cerne, em algum momento ela vai usar, ou pelo menos ela vai delegar aquilo para outra pessoa, mas ela vai saber como cobrar a outra pessoa, porque ela tem noção de como se faz aquilo. E é interessante, Fábio, porque, por exemplo, outro dia eu estava conversando com alguns jovens, né? A juventude, a mente ainda está super pronta para absorver. O que você der, planilha, administração, quais são os processos, o que você der, o jovem absorve rápido. Programação, redes sociais, como fazer vídeos. Os caras, eles têm uma capacidade, a mente está muito pronta para o aprendizado. A mente está sempre pronta, mas nesse momento é o momento melhor. E assim, alguns jovens não entendem que existem competências, como você falou, e habilidades que são básicas para qualquer coisa que ele vai fazer. Então, o inglês ele é o idioma mundial, tudo se comunica em inglês. Existem empresas que, se você não tem o inglês, o teu currículo é cortado imediatamente. Então, os meus filhos começaram a aprender inglês com 3 anos. Porque eu já sabia disso há um tempo atrás, porque na minha época, muito tempo atrás, já era importante. Eu fiquei imaginando, se naquela época é importante, quando eles estiverem grandes, vai ser muito mais importante. Então, o primeiro trabalho da minha filha, por ela ser fluente no idioma, ela já começou a trabalhar numa multinacional. Então, existem coisas, Fábio, que faz com que o jovem, se ele investir
o tempo dele agora, e eu vejo muitos jovens falando assim, eu gosto de curtir a vida, eu não vou me preocupar com isso. Dá tempo de fazer tudo, dá tempo de você ficar no Instagram, dá tempo de você ficar na internet, dá tempo de você estudar, dá tempo de você namorar, dá tempo de você trabalhar. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, fazia cursinho à noite, e ainda tinha namorado, fazia tudo que precisava ser feito. Então, eu tinha 3 turnos e ainda fazia academia, ainda fazia sábado e domingo. Então, assim, o ponto é como eu me organizo para conseguir fazer os cursos que eu preciso fazer, porque tudo que eu cuidar agora, que a minha mente absorve muito mais rápido, vai me trazer um resultado positivo no futuro da minha carreira. Até porque, Renata, as pessoas sempre perguntam, elas acham assim, poxa, que é possível ter uma bola de cristal e adivinhar o futuro, porque o que mais a gente vê? O futuro é incerto. Aquilo, uma habilidade que eu desenvolvo hoje, ela pode ser útil, como pode não ser. Agora, uma habilidade, ela é diferente de qualquer outra coisa. Se eu tenho uma habilidade, eu tenho, ela faz parte do meu ser. Então é diferente de se eu juntei algum dinheiro, talvez amanhã eu não posso mais ter. Eu abri um negócio, talvez amanhã eu não posso não ter mais esse negócio. Mas a habilidade que é oriunda daquilo que eu faço, ela vai sempre me acompanhar. E às vezes eu vejo que a juventude ela é um momento de escolhas. Você fez uma escolha por o caminho A, fazer um curso, talvez você diminuiu o teu tempo de lazer, você diminuiu o tempo em outras coisas, só que aquela escolha, ela talvez vai te adiantar 2, 3, 4 anos a tua independência financeira, a tua liberdade financeira. Talvez aquela tua renúncia hoje por, vamos supor quem tem recursos limitados. Hoje a gente fala muito disso, recursos limitados. Talvez uma roupa nova, uma saída a menos, qualquer coisa que você corte não é tão importante e invista em você, invista nos seus talentos e desenvolva habilidades, aquilo vai render muito mais no futuro, só que são escolhas. Via de regra, quando eu falo com alguém, poxa, a pessoa se queixa, eu não tenho dinheiro, não consigo fazer as coisas porque eu não tenho dinheiro. Quando eu percebo mais a fundo o que essa pessoa faz com o dinheiro, eu vejo que dificilmente ela investe em si mesma. Dificilmente. Hoje eu conheço poucas pessoas que fizeram muitos cursos e são pobres. Se eu tivesse que dar agora um nome de uma pessoa que estudou muito, que se desenvolveu muito, que é pobre, que não tem sucesso, eu não saberia dizer. Eu não conheço essas pessoas. A gente deixa de fazer bobagens que quando a gente está vivendo na ignorância, a gente acaba não fazendo, né? Então, o conhecimento proporciona para você melhores resultados financeiros, o conhecimento proporciona para você melhores relacionamentos. Então, o conhecimento, ele traz para você as oportunidades que você sempre buscou na sua vida. E poucas pessoas entendem isso. Então, as pessoas gastam R$5.000 num telefone, mas elas não gastam R$5.000 em conhecimento. Só que se elas tiverem conhecimento, esses R$5.000 do telefone, eles vão gerar para essa pessoa a possibilidade de, no futuro, elas comprarem 40 telefones e não mais um. Só que elas não entendem que o fato de você pensar grande, o fato de você agir com sabedoria, buscar o conhecimento necessário, é isso que vai fazer de você o grande profissional no futuro. As pessoas são imediatistas. Elas querem ter um corpo saudável indo uma vez por mês na academia. Elas querem ter conhecimento indo um dia num curso de inglês. Elas querem ter o conhecimento participando de uma aula, participando de uma live. Vamos pensar, Fábio, no que está acontecendo hoje. Quantas pessoas estão oferecendo conhecimento de graça para você mudar a sua história e quanta gente não absorve, fica vendo live de show.
Muito gostoso você ver live de show, mas vai levar você para onde essa porcaria dessa live de show? Sabe? É gostoso, mas vai atrás do que vai te dar resultado na tua vida. O show é gostoso, mas a gente busca muito mais o prazer imediato do que o prazer a longo prazo. E o prazer a longo prazo é o que vai te dar o resultado que você busca, que é isso que você falou, a independência financeira, a possibilidade de você criar uma família funcional, a possibilidade de você parar de se preocupar o que você vai comer, como que você vai ser, porque você vai conseguir criar o teu futuro da forma como você deseja. Mas para isso é só o conhecimento que faz com que e hoje não chegou em resultados. Ela pode até não chegar nos melhores resultados, mas tem até uma fala do filósofo o Cortella, né? E o Cortella fala o seguinte: até as pessoas que não estudaram, como por exemplo aquele cara da Apple que faleceu, esqueci o nome dele, como é que ele chama? Steve Jobs. Que ele fala assim: eu não estudei. Qual foi a faculdade que ele estava entrando? A mesma coisa foi o cara da Microsoft. Qual foi a faculdade que ele declinou? Harvard. Que para você entrar lá, você já tem que ter mais conhecimento do que qualquer outra faculdade. Então, o ponto é, conhecimento traz para você tudo aquilo que você deseja. E a partir daí, você começa a criar o seu futuro. Então, não adianta, se você quer ser o melhor vendedor, é conhecimento, não é lábia, é conhecimento, é técnico. Se você quiser ser médico, é conhecimento que vai te dar isso. Se você quiser ser um empreendedor, quantos empreendedores se ferram porque eles acham que são bons fazendo alguma coisa, só que quando ele tem uma empresa, ele vai fazer coisas que ele não sabe fazer, então ele já tem que saber disso antes, aí o cara acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque faltou conhecimento. E tanto você como eu, a gente sabe o quanto você estudou, o quanto você trabalhou comigo, cara, de graça, você ia, né, para Porto Alegre, ficava à noite sem dormir, no ônibus, para buscar conhecimento, sabe? Você pagava para estar lá e buscar o quê? Novas possibilidades para a sua empresa, para que a sua empresa dê certo. E essa é a vida, é a gente buscar possibilidades em qualquer lugar onde a gente esteja. É você buscar conhecimento necessário para realizar aquilo que você quer realizar. Isso é muito legal, a gente observar e poder trazer para as pessoas antecipar esse futuro de onde que as pessoas podem chegar com o conhecimento. Porque hoje a gente vê, para mim, uma coisa que está muito claro na vida é que tudo se resume a gente encontrar o nosso lugar, a gente estar no nosso lugar. Hoje eu vejo muitas pessoas perdendo tempo, perdendo o seu precioso tempo, a sua preciosa energia, assistindo coisas que não vão agregar nada a ela e principalmente buscando informações sobre aquilo que talvez não vai ser importante para ela na vida. Então, quando eu olho a forma como as pessoas usam o seu tempo nas mídias sociais, nossa, a gente percebe que 70% daquele tempo é desperdiçado. E às vezes a pessoa vai me dizer: mas Fábio, é para me divertir. Será que você vai se divertir olhando os números de mortos pelo mundo, olhando os números de desempregados? Será que isso é diversão? Aí tem gente que agora é especialista em coronavírus, sabe de estatística, sabe de tudo. Só que se eu pergunto para ela: poxa, mas qual é o teu papel? O que você pretende fazer para mudar esse cenário? Como você pretende no futuro ajudar com que isso não aconteça, com que a tua vida seja melhor, a vida da tua família seja melhor? Então, às vezes, as pessoas elas se perdem, elas sabem exatamente o que o outro deve fazer, o que o presidente deveria estar fazendo, o que o governador, o que o prefeito, o que o secretário de saúde, elas sabem o que todo mundo deveria estar fazendo, menos
o que ela deveria de estar fazendo para mudar e para impactar o mundo de uma forma positiva. Você olhando tudo isso, Renata, qual é, assim, na tua opinião, o real papel do jovem nesse momento, nessa transformação que a gente está vivendo? E não só o papel do jovem, mas daqui a pouco o papel do pai, o papel do empresário. Como hoje o foco é principalmente o jovem, o papel desses personagens na construção de uma sociedade melhor. Então, eu às vezes me pergunto e pergunto para várias pessoas qual é a credibilidade, o quanto as pessoas acreditam na Previdência, porque muitos ficam esperando, enfim, vai ser uma grande frustração. É engraçado quanto a gente fica realmente esperando que o governo faça por nós, que a prefeitura nos dê isso, que as pessoas façam isso para a gente, mas a gente não consegue perceber, Fábio, o quanto eu sou responsável pelos meus resultados. Então, se eu ficar esperando que a minha mãe faça para mim algo na minha vida, qual a possibilidade de eu chegar onde eu quero? Zero. Se eu ficar esperando que a prefeitura faça para a minha empresa algo que vai ser diferenciado, é zero a possibilidade. Se o jovem ficar esperando que o pai faça, que a namorada faça, que a esposa faça, que alguém faça alguma coisa por ele, esquece. Porque as pessoas não fazem, você não faz pelo outro. Você faz o que você acha que o outro precisa. Mas o que você precisa, só você sabe. Então, se você não assumir a responsabilidade pela sua vida, você já sabe onde você vai chegar. A lugar nenhum. É aqui que você vai chegar. E isso é uma coisa interessante porque poucos jovens entendem da autorresponsabilidade. Os pais acostumam os jovens que os pais fazem tudo. E quando o jovem se torna jovem, ele não consegue entrar em ação. Por quê? Porque ele fica esperando que o líder faça por ele, depois ele fica esperando que o dono da empresa faça por ele, e ninguém vai fazer por ele. Ninguém vai fazer com que os seus sonhos aconteçam, a não ser você mesmo. E quando a gente começa a ver os grandes empreendedores de sucesso, os grandes profissionais de sucesso são pessoas que assumiram as rédeas sobre a sua vida e fizeram as suas histórias acontecerem. E aqui eu sempre gosto, eu não canso de contar essa história, que um dos primeiros momentos onde você mata a iniciativa de alguém, talvez você recorde disso. Você recorda a primeira vez que você chegou em casa com um bloco de números de rifa para vender? Você recorda disso, Renata? Não tem, acho que quem não fez isso, né? Pelo menos antigamente, né? O que você fez com esse bloco? Você comprou ele, a família comprou, ou você saiu vender? Você sabe que eu não me lembro, mas eu pegava da escola, né? Para fazer, para vender. Eu mesma, acho que nunca fiz, mas eu pegava da escola para fazer. E aí você vendia as... E aí, se você quisesse participar das festas, tinha que vender as rifas, né? Você tinha que assumir isso. Era a porta de entrada para você chegar lá, né? E sabe o que acontece hoje? Muitos pais chegam o filho em casa e eles dizem: puxa vida, é humilhante vender um número de rifa. Eu não quero que você saia na rua vender um número de rifa. Nós aqui estamos no interior, 19 mil habitantes. A pessoa pode ir no comércio, ela pode visitar as pessoas, ela pode vender o seu número de rifa. Só que muitos pais acabam indo e comprando e, entre aspas, protegendo o filho desta humilhação de ir numa empresa vender um número de rifa. Esse é o primeiro momento que as pessoas são podadas. É o primeiro momento onde a iniciativa é deixada de lado porque muitas vezes tem alguém que protege elas. Então hoje, quando nos meus programas, eu trabalho muito e esses programas muitas vezes são gratuitos, de preparação para o mercado de trabalho. E uma das partes, um dos pontos altos é fazer um currículo, é elaborar um currículo. Se a gente perguntar aqui na cidade
região, quem não fez um curso de primeiro emprego com o Fábio? A maioria fez, que está bem, que conseguiu se colocar, fez pelo menos algum curso gratuito na Unialcance e fez algum curso gratuito com o Fábio. Então lá as pessoas fazem a seguinte pergunta: Fábio, mas as empresas, elas não me dão oportunidade. Como que eu vou ter experiência se a empresa não me dá oportunidade? E aí que entra o ponto. Onde você começa a construir a tua experiência? Lá atrás, na venda do número de rifa. No momento que a escola precisa de alguma coisa, você vai ser voluntário, você se coloca à disposição, vai ter que arrecadar recursos, arrecadar fundos. Eu até ensino vender. As pessoas chegam com aquela pergunta clássica: você não quer comprar um número de rifa? Aí depois ela vai, anos depois, lá entregar o currículo na empresa, ela tem o mesmo comportamento, ela larga lá o currículo e ela vai embora. Ela não pensa naquilo que ela pode ajudar, naquilo que ela pode agregar. Então, o que eu digo para o jovem, para as outras pessoas? Hoje, todos os adultos, uma live como essa que nós estamos fazendo, é uma live onde eu estou gerando conteúdo para alguém, eu estou ensinando, mas eu estou aprendendo. É uma live que quando eu vou começar de fazer, eu não sei se vai ter 5 pessoas, se vai ter 10 pessoas, se vai ter 100 ou se vai ter 50. Talvez poderia, entre aspas, ser uma frustração eu fazer essa live. Só que como eu vou me frustrar fazendo isso? Como que eu vou tentar me proteger, esperar fazer um curso para um dia eu estar pronto para fazer uma live e começar a entrar em ação? Será que esse dia que eu vou estar pronto para ir buscar o trabalho, pronto para fazer qualquer coisa, será que esse dia vai chegar? Ou eu preciso dar diariamente pequenos passos, me colocar diariamente diante do fogo, diante do desafio, para que então eu possa aprender, construir uma experiência e lá depois, quando eu chegar para uma dinâmica de grupo, quando eu chegar para uma entrevista, eu já tenho a experiência de vender um número de rifa. É bem parecido que entregar um currículo. Então eu já sei. As pessoas às vezes elas morrem de medo de entregar um currículo. Elas levam a mãe junto. Aí esses dias eu conversando com um senhor aqui que é de uma agência de empregos, ele disse o seguinte: olha, a minha agência deve ser o lugar mais perigoso do mundo. Porque as pessoas, as mães trazem os filhos aqui. A festa, o baile, enfim, não é tão perigoso, qualquer lugar. Mas aqui deve ser muito perigoso, porque as mães precisam vir acompanhar os filhos aqui na minha agência de empregos, que é muito perigoso. E qualquer trabalho, mesmo que não seja remunerado, você está aprendendo habilidades. Então, se você puder contribuir, hoje algumas faculdades, por exemplo, eles têm a consultoria júnior, que é você trabalhar para a faculdade aprendendo a sua habilidade, dentro da escola, como que você pode ajudar também. Isso tudo vai te gerando competências para no futuro você utilizar isso como seu benefício. Né? Então, as pessoas não veem oportunidades. E isso que você falou é uma coisa interessante, por quê? Porque se você não colocar a sua cara para que as pessoas vejam, você não falar das suas habilidades, das suas competências, você não vai conseguir ter resultados diferentes, porque o outro não sabe no que você é bom. Eu me lembro quando eu atendi uma garota, ela tinha 22 anos, nunca tinha trabalhado, e ela falou assim: Renata, eu vou fazer as entrevistas e as pessoas me perguntam o que eu tenho de bom e eu falo nada, não tenho nada de bom. Você contrataria uma pessoa que não tem nada de bom? E aí eu comecei a perguntar para ela quais eram as habilidades que ela tinha, o que ela fazia na vida dela. E ela falou: eu sou maratonista, eu sou a pessoa que checa todo o trabalho da faculdade antes de entregar. E a gente começou a ver o quanto ela tinha de disciplina, o quanto ela tinha de perseverança, o quanto ela tinha de foco, o quanto ela tinha de atenção às minúcias, aos detalhes. Eu falei: como vai ser isso se você falar que você tem essas habilidades numa entrevista? E ela falou: mas é verdade que eu tenho? Eu falei: eu que estou te perguntando, não é você que faz isso? Né? E ela falou: é verdade, eu tenho, ok, então vamos lá. E aí ela começou a distribuir os currículos dela novamente,
E ela, no mesmo dia, ela foi chamada para 3 empresas. Ela foi fazer as 3 entrevistas e as pessoas perguntaram quais eram as forças dela, porque é uma pergunta muito comum nas entrevistas. E ela disse: eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa perseverante, eu sou uma pessoa com foco no detalhe, eu sou uma pessoa fácil de achar erros, porque eu foco bastante no detalhe, e é isso que eu gosto de fazer. Pois ela, no mesmo dia, recebeu sim para as 3 empresas. E aí vem um segundo problema. Uma atitude de falar assim: eu sou isso, eu desenvolvi isso na minha vida. E aí ela me liga e fala: Renato, o que eu faço? Eu falei: escolhe agora. Porque se você não escolhe, você é escolhido. Qual você prefere para você? Vai buscar competências para que você escolha o que você quer na sua vida e não ficar esperando alguém decidir o teu futuro. Porque hoje as pessoas que não chegaram onde queriam, foi porque elas deixaram a vida delas na mão de alguém. E esse alguém decidiu que elas iam ficar onde elas estão e hoje elas estão insatisfeitas. Com certeza, é isso que acontece. Acompanhando aqui os comentários, o Vinícius, ele colocou: meu pai nunca me comprou rifa, agora eu entendi o motivo, Fábio. É verdade, o Vinícius é um grande profissional, ele é o meu assessor de investimentos. Nos próximos dias estaremos fazendo juntos uma live. Então você percebe, quem desde sempre foi desafiado por alguém acabou se tornando uma pessoa de sucesso. Os pais começam desafiando. E falando sobre pais, família, você que é uma pessoa que atendeu muita gente, se precisasse contar as horas de coach, talvez seria algo incontável de tantas famílias, de tantas pessoas que você atendeu. E a gente sempre percebe que quando a gente está num problema, está atendendo uma empresária, às vezes por algum problema na empresa. E aí no meio da sessão você percebe que o problema não é da empresa, é com os filhos, é com a família, é com alguma coisa. É muitas vezes a falta de sucesso do filho ou da filha que está incomodando ela. E por isso que ela não está performando na empresa. Para os pais, aquelas pessoas que têm filhos, que estão nos assistindo nesse momento, quais comportamentos os pais poderiam adotar na sua carreira? Acho que alavancar seria aqui a palavra correta. Qual postura, qual comportamento, o que cabe aos pais? Então, uma coisa que eu percebo, Fábio, é assim: o pai, todos os dias, ele fala o que o jovem não tem. Ele fala da incompetência do jovem, ele fala do quanto o jovem é burro, ele fala do quanto o jovem não sabe fazer nada, mas ele não olha todas as habilidades que esse jovem tem. Ele não olha, ele não consegue perceber o que esse jovem é bom. Então, se o pai acostuma o jovem a ver só o lado ruim, ele nunca vai achar que ele é bom em nada. E todos nós somos bons em algumas coisas. Certo? Eu não sou boa em tudo, mas eu sou boa em algumas coisas. E essas coisas que eu sou boa mesmo, sabe? Eu trago resultado. O fato de você começar a parar de falar mal do teu filho e começar a olhar e elogiar aquilo que ele é bom. Eu me lembro meu pai, Fábio, que quando eu tirava só nota boa, ele ia olhar para quantas faltas eu tinha. Então, ao invés de falar parabéns pela nota que você tomou, que você tirou, ele falava assim: por que faltou tanto? E aí, se eu tirava 10, tirava um 5, ele vai falar: por que esse 5? E ele não falava parabéns pelo 10 em matemática, parabéns pelo 10 em português. Posso te ajudar com alguma coisa, minha filha? O que está faltando com essa matéria que você não conseguiu ir bem? Né? O que eu posso te ajudar? O pai vai sempre naquilo que o filho não tem. E aí a gente começa a acreditar que a gente não tem o suficiente para poder ter bons resultados. E todos nós temos o suficiente. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, essa dica é: comece a olhar o que o seu filho tem de bom. E comece a pontuar aquilo que ele é bom, porque o que ele é ruim, ele sabe. Ele não precisa que você fique falando. E nisso que você me colocou, essa semana aconteceu uma situação onde uma mãe me mandou: meu filho não consegue fazer atividade, agora nós temos algumas atividades online. Ela me mandou assim: Fábio, eu não sei o que fazer, meu filho não
consegue fazer a atividade. E aí, conversando, eu comecei a ajudar o filho, comecei a olhar os equipamentos, ele tinha tudo na mão, ele sabia fazer, mas a mãe não acreditava na competência e na capacidade do filho. Assim como muitas vezes acontece numa empresa também, onde o próprio líder não acredita no potencial, na competência do liderado, e aí acaba não dando o devido crédito, acaba não dando as tarefas, acaba não confiando funções àquela pessoa. E aí o pai fica sobrecarregado e o filho fica ocioso. E aí ele vai para onde? Ele vai para os jogos, ele vai para bebida, ele vai para drogas, ele vai para qualquer outro lugar, porque é onde ele precisa se sentir bem. E todos nós gostamos de elogio. Por que a gente não faz isso, em primeiro lugar, com as pessoas que a gente mais ama, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza, porque eu acho que a família é a grande fonte de incentivo hoje. A família, ela precisa incentivar, ela precisa fazer com que o jovem busque o seu lugar e, principalmente, acreditar. E a gente vê muito isso. O pai ou a mãe, enfim, não vale a pena investir no meu filho. Ele igual não vai aproveitar. Não há nada, não há no vocabulário brasileiro um palavrão que seja pior do que alguém dizer eu não acredito em você. Eu acho que você não é capaz. Não há palavra em qualquer dicionário no mundo que seja mais destrutiva que isso. Então, você não mata, você não agride alguém só com gestos, com pancadas, com outras coisas. Isso sara. Só que as palavras que você fala, principalmente quando você é autoridade para alguém, porque os pais eles são autoridade para um filho, o líder ele é autoridade para o seu liderado. Então, quando a autoridade fala, a pessoa acaba por si só não filtrando e acreditando naquilo. E que foi assim, muitos de nós passamos por isso. E é uma coisa que eu percebo até muito mais no gaúcho. O gaúcho tem um nível de exigência muito maior do que outras enfim, outras culturas, né? E o fato de você começar a reconhecer aquilo que o seu filho é bom, ele vai começar a mudar automaticamente o comportamento, porque eu não mudo o outro, eu mudo o que eu faço para o outro para que o outro tenha um resultado diferente. É aqui que está o grande segredo, mudar o que eu faço e não querer que o outro mude. Se eu quiser que o outro mude, isso é frustração, isso não vai funcionar, não funciona em lugar nenhum. Né? Fábio, meu querido, eu queria te agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui, trocando aí com vocês. Eu não tenho condição de ficar mais tempo, porque eu tenho aí um outro cliente que eu preciso entrar. Mas eu quero agradecer você a oportunidade de estar aqui com você e colaborar aí com o pessoal do Sul. Eu adoro os gaúchos. E você sabe bem disso, acho um povo maravilhoso, um povo que sempre me acolheu muito nos todos os treinamentos que eu dei. Eu diria para você que não existe lugar que eu já estive onde eu fui tão bem recebida. Eu quero agradecer você a oportunidade que você me deu de estar aqui com vocês, trocando um pouquinho dessas informações que podem ajudar aí os nossos jovens. Obrigado, Renata, pela presença. Os demais aí fiquem comigo, ainda vou fazer uma finalização. Então, agradeço essa tua disponibilidade, Renata. Logo, quando eu convidei, eu fiquei assim, será que ela vai aceitar? E acabou topando, e eu fico muito grato por isso. Os nossos alunos também agradecem pela oportunidade de ter uma pessoa com o teu gabarito para falar com a gente aqui, que às vezes nem sempre no interior se consegue trazer pessoalmente pessoas com o gabarito que você tem. Então, gratidão do fundo do meu coração, em nome da minha equipe, da Escola Unialcance, de todos os nossos alunos. Eu que agradeço, gente. Até mais. Beijo e nos falamos. Obrigada, meu querido. Obrigado. Então, para você que nos acompanhou, a gente teve então a Renata Repia, que é Master Coach. Ela tem toda essa trajetória dela no mundo do desenvolvimento humano. E para fechar agora esse link com vocês, a gente quer dizer que a Escola Unialcance vai dar sequência nessas lives, vai
continuar abordando esses assuntos que são de importância para os jovens, são de importância para todas as pessoas. E como a gente estava falando da importância do nosso incentivo, como que nós incentivamos o próximo? Principalmente acreditando nas pessoas e acreditando na capacidade delas. Eu acho que sempre teve dentro do DNA do meu trabalho, dentro do DNA do trabalho da Unialcance, acreditar nas pessoas. Quando senta um jovem, alguém ali com 10, com 11 anos, nós já conseguimos enxergar nesse jovem um grande profissional, habilidades e as competências necessárias para que essa pessoa se firme depois no mercado de trabalho. Então, gratidão a todos vocês que nos acompanharam, aos nossos alunos, aos nossos ex-alunos, à comunidade. Se alguém tiver alguma pergunta ainda que eu possa responder, aqui no final tenho mais 3 minutinhos até o Instagram me cortar. Então, a Luciane, que me acompanhou, a Aline, grande Aline, nossa professora de massoterapia, uma pessoa que ama o que faz. A gente precisa de profissionais que nos comentários. Quem mais aqui? A Luciane, a Elda Carvalho, muito bom, Elda. Grato pela presença de vocês aí. Gente, nos próximos dias a gente estará divulgando mais lives. Acompanhe também quem não me segue ainda no meu Instagram, pessoal, Fábio André WW, é o meu Instagram pessoal, me segue lá. E algumas lives eu estarei colocando por lá também, que são lives mais abertas à comunidade em geral, mais abertas